acabar com o gelo do seu marido? Eu sou Silvana, especialista em relacionamento, e eu ensino aqui as mulheres a curarem e salvarem os seus casamentos em 4 semanas. Então, o que fazer com esse gelo? Você já recebeu um gelo do seu marido? Aquela coisa de ficar sem falar com você, e tem vezes que fica dias sem falar com você? Se você já passou por isso, coloca nos comentários aqui embaixo. Eu já passei por isso, que eu quero saber se você já viveu essa situação. O que acontece com esse gelo do marido? Por que esses homens agem desse jeito? Por que eles fazem isso? Primeiro, você precisa entender que os homens não foram educados para lidar com as questões emocionais. Desde pequeno ele escuta: não chora, menino, homem não chora, homem tem que ser forte, homem é muito forte. E de fato a energia masculina, ela tem força, mas ele precisa sim cuidar das questões emocionais, ele precisa aprender a lidar com as questões que desagradam, porque ele também tem sentimento, ele também fica emocionalmente abalado, só que ele não sabe disso. E o que ele faz muitas vezes? Ele se afasta. E por conta até dessa energia masculina de ter essa força, esse cuidado, essa questão mais agressiva que faz parte da energia masculina, e ela é necessária para situações certas. Veja, a agressividade da energia masculina não se confunde com a violência, mas é necessário essa agressividade para ele ter atitude, para ele ser a pessoa da frente da família, para ele tomar as iniciativas necessárias para a família, para ele proteger a família. Tanto que na Bíblia está escrito que o homem tem que ser capaz de morrer pela sua esposa, assim como Jesus morreu pela sua esposa, a igreja. Entende como precisa desse impacto, dessa força do homem? Exatamente, é preciso ter. Só que ele não sabe lidar com as questões delicadas emocionais. E muitas das vezes ele sai de casa para não ter que brigar com você, ou até para ele de fato não vir até te agredir de tão nervoso que ele está. Ele sai de perto, ele foge da situação e muitas vezes fica calado, porque ele não sabe mesmo como agir. Não é porque ele simplesmente só quer te fazer mal, mas ele não sabe agir diferente. Então, como acabar com esse gelo desse homem? Dentro do meu casamento, eu passava por isso no início do casamento. Foi uma das coisas que mais me machucou, porque eu não sabia lidar. Eu não sabia por que ele fica dias sem falar comigo, o que eu vou fazer. Eu aprendi que eu tinha que me casar e eu não podia dormir sem pedir nem dar o perdão. E lá em Provérbios está escrito, né? Não se ponha o sol sobre sua ira. Uau, então eu preciso resolver as coisas no mesmo dia. E eu tentava conversar e a gente só brigava, discutia e nada era resolvido e eu não sabia o que fazer. E por várias vezes ele tinha exatamente essa atitude. Ele saía e não me dava satisfação, justamente para não conversar. E ele saía de perto e eu não entendia o porquê, por que ele foi embora. E dentro disso eu não sabia o que fazer. E uma vez, quando eu já estava lá no final do casamento, lá no final dessa crise, porque quem conhece a minha história aqui, com 15 anos de casamento, eu quase cheguei a uma separação. Então, nesse momento, eu já estava desesperada. E aí foi quando eu me abria com algumas pessoas. E aí, quando eu contei isso para uma pessoa amiga, ele me disse assim: enquanto você ficar agindo dessa forma, ele vai também continuar fazendo isso. E aí eu fiquei pensando, e agora o que eu faço? Como assim? O que eu estou fazendo de errado? Como eu devo agir então? E é assim que as pessoas aí fora falam com a gente, elas criticam, elas falam das ações, mas ninguém tem respostas. E é por isso, exatamente por isso que eu resolvi fazer esse trabalho e estou nessa missão, para te ajudar a ter respostas do que fazer. O que fazer no momento? O que fazer quando ele fizer assim comigo? E por isso eu criei um método chamado Cura do Casamento, que é lá, tem um passo a passo, onde você vai saber exatamente o que fazer dentro de qualquer situação. Mas o tema desse vídeo aqui hoje é o marido calado. Então, o que fazer, Silvana? É você começar a trabalhar em você, o seu controle emocional. Quando isso não começar a não te afetar mais, é que você vai entender que esse gelo vai acabar. Por que ele faz isso?
Primeiro, porque ele não sabe cuidar das questões emocionais. E se você não souber como agir, se você não souber como ter um diálogo com ele, se você não ter técnicas para falar do jeito certo com ele, ele não vai se abrir, ele não vai conseguir resolver. E a outra questão é que quanto mais você der margem para isso, quanto mais você se envolver emocionalmente e agir como uma esposa chumbo, porque como que a esposa chumbo age nesse momento? Ela começa a reclamar: por que você foi embora? Você não quer resolver igual eu agia lá? Eu não posso dormir sem pedir, sem dar o perdão, então a gente tem que resolver isso ainda hoje. Essa esposa chumbo, era assim que eu agia, como uma esposa chumbo. E aí eu queria resolver tudo, eu queria gritar, eu queria falar, eu queria resolver naquele dia e nada era resolvido. Então quando você para de agir como uma esposa chumbo e para de ficar implorando, exigindo e começa a se controlar emocionalmente, se lapidando como uma esposa diamante, aí sim, você vai aprender a ter controle emocional e ele vai entender que isso não está te afetando mais, que isso não funciona com você. E aí sim, você vai conseguir ir quebrando esse gelo que existe entre vocês. E se você quiser saber mais, conheça aqui o método Cura do Casamento, tem um link aqui na descrição e me diz se você já passou por isso e se essas informações te ajudaram. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.